Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição. Vamos mostrar uma entrevista que fizemos com dois ativistas culturais da Zona Oeste, que vão discutir o panorama cultural daquela região da cidade. É o Fernando Teixeira, design gráfico, e o cineasta Rogério Rimes. Eu queria esclarecer que o Rogério Rimes, na entrevista, nós conversamos sobre o título de personalidade da Zona Oeste que ele recebeu do jornal Oeste em Foco. Como a entrevista foi feita antes do evento, nós vamos mostrar agora o evento. As fotos que vocês estão assistindo é exatamente do recebimento pelo Rogério Rimes, que é o cineasta que fez um filme Homens, Mulheres e Vinho Tinto, recebendo essa premiação importante para aquela região. Depois nós vamos mostrar a entrevista em si. Encerramos o programa com a entrevista com o Dr. Francisco Pedra, da Fiocruz, falando sobre os problemas da utilização do amianto. Essa entrevista foi feita pela TV Fiocruz. Vamos para um pequeno intervalo, nos aguarde, voltamos já. Iniciamos o programa falando do panorama cultural da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entrevistamos o cineasta Rogério Rimes e o design gráfico Fernando Teixeira, que atuam naquela região. Muito obrigado pela presença de vocês e eu começo aqui pelo Rogério. Como é que está o cenário cultural da Zona Oeste? Cara, nós estamos lá tentando fazer esse filme já há três anos, eu acho. E a aceitação é muito boa, o público está apoiando legal a gente lá. Por enquanto não temos patrocínio, mas eu acho que esse problema de patrocínio talvez seja nosso mesmo, porque não temos a pessoa específica para poder procurar as pessoas que vão nos apoiar. E eu acho que quando nós colocarmos a pessoa para poder procurar esse patrocínio, com certeza vamos ter. Muito bem, nós vamos fazer um ping-pong aqui para ouvir os dois. Fernando, obrigado aí pela sua presença aqui no Núcleo Comunitário da TV Comunitária, Canal 6 da NET. E aí, e o cenário cultural e o cenário de trabalho que desenvolve na Zona Oeste, como é que você está avaliando? Olá Moisés, olá pessoal que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder trazer um pouco da Zona Oeste para o conhecimento de todos. O cenário na Zona Oeste é muito bom. A Zona Oeste é um celeiro de artistas, de todas as áreas. Nós temos grandes eventos culturais lá, nós temos o Instituto Campo Grandense de Cultura, inclusive eu tenho a honra de fazer parte desse grupo. O Instituto Campo Grandense de Cultura se reúne na regional, na administração regional de Campo Grande, e ali tem vários eventos, de artesãos, artistas plásticos, poetas, e uma coisa espetacular. Infelizmente a população ela não é orientada a participar desses eventos. A população está mais para sentar em frente à televisão, e chega o domingo à tarde, o camarada senta ali meio-dia e vai até a noite, é hora de dormir, aí deixa de ir a um teatro, onde está passando uma senhora peça, um teatral, deixa de assistir um bom filme, um cinema, ou mesmo na própria TV, né? E mais por questão de educação. O povo precisa ser educado. Os artistas estão aí, os eventos estão aí, as pessoas precisam participar. Muito bem, Fernando. Rogério, e aí? As pessoas estão ligadas na telinha. Qual é a dificuldade de apoiar esses eventos e essas atividades culturais que trazem, que elevam mais o espírito delas? Bem, a nossa luta, como o Fernando falou, é nesse sentido de educar o público, de acompanhar as atividades culturais na Zona Oeste. O filme, por exemplo, como eu fiz Pecado Oculto lá, quando o pessoal viu que está usando o filme,
eles iam para a rua para ver, largavam a TV desligada e ficavam lá em volta, fazendo silêncio, vendo as filmagens, apoiando. Eu acho que falta para o público talvez seja oferecer aquilo para ter um diferencial de cultura na Zona Oeste. Eu acho que oferecer, e essa é a nossa luta, né? Oferecer a cultura para a pessoa sair do trivial de viver aquela vida sempre a mesma coisa e mudar e ver que a cultura é um grande canal para poder aprender, sabe? Aprender e curtir essa coisa que é muito legal, que é o teatro, o cinema, e fazer. E a pessoa pode também tentar fazer também, né? Não é só querer ver o produzido, mas tentar fazer como eu também, que eu sou ator e me interessei em fazer teatro depois de muito tempo querendo ser jogador de futebol. Eu tentei muito ser jogador de futebol e eu conheci o teatro e, caraca, o que mudou a minha vida foi uma guinada depois que eu conheci o teatro. E isso eu acho que para as pessoas seria interessante. Tentar mudar a sua vida e conhecer coisas diferentes da sua vida. Agora, emenda aí. E o Homens, Mulheres e Vinho Tinto? Quando é que vai ser lançado? Falta mais alguma coisa? Você já deu entrevista que saiu na TV comunitária sobre o filme, mas ainda precisa de conclusão. Qual o estágio que está o filme? Cara, para gravação, para terminar tudo, faltam 5 cenas complicadas, mas que nós vamos fazer. Inclusive, gravaremos essa semana no West Show, lá em Campo Grande, com o apoio do Edinho Rodolfo lá, que é uma pessoa que ajudou a gente lá, que vai ceder o espaço. Porque a ideia do filme é mostrar as coisas boas que temos em Campo Grande. O West Show, o Aliado, o Palace Hall, mais do que, Fernando? O Espetão Gaúcho, esses lugares legais assim que eu acho que as pessoas têm que conhecer também, que a Zona Oeste é um lugar muito bonito. Um lugar, eu peguei também, acho que dia 1º de novembro, vou gravar umas cenas em cima de avião, lá mostrando Campo Grande, Santa Cruz, toda aquela área ali que quase ninguém conhece direito e que vai conhecer no filme Homens, Mulheres e Vinho Tinto. Fernando, você participa do filme também, então você fale um pouco pra gente como é que foi essa experiência, você que é um design gráfico, você que é jornalista, você que se dá muito bem nessa área, fazer filme, e como você avalia esse filme e a repercussão dele lá na região? É uma experiência muito boa. É uma novidade para mim, né? A convite do Rogério, quando ele me chamou, eu nem me achava capaz de participar. Faço um personagem bem problemático, um mendigo que tira onda de bacana e, na verdade, ele é um explorador de mendigos, né? Mas a experiência é muito boa, a aceitação da população é muito boa, do empresariado também. Então, não podemos negar o carinho que os empresários têm com a gente, apesar de não termos o apoio conforme o Rogério falou, porque nós não buscamos. Nós em Campo Grande temos uma facilidade muito grande de encontrar o empresário, porque eles fazem almoços para se reunir com a comunidade. Eles debatem temas comunitários, eles buscam ajuda política para resolver problemas. Nós temos um empresariado fantástico em Campo Grande, tenho muito orgulho dos empresários de lá. Nós participamos do almoço do Grupo dos 13, é um grupo que existe há mais de 30 anos, todo mês eles se reúnem e eles pagam o almoço para os visitantes, para os convidados, e ali são debatidos temas políticos, temas sociais. Às vezes se faz um rateio para ajudar no trabalho comunitário, é uma coisa fantástica. Temos o almoço no sítio do Jorge da Autoescola, Ricardo da Drogaria do Povo, então nós temos um contato permanente com o empresariado. Só que nós não pedimos ainda apoio a eles, mas com certeza eles vão nos ajudar. E você acha que as outras pessoas, você que você não é formado, não é um artista, não é um ator, etc. Como é que foi participar do set lá de gravação, de filmagem? Como é que é a direção desse povo aí que dirige o filme? Conta um pouco de detalhe aí, só entre nós, nem todo mundo vai ficar sabendo. Não, o bom é que nós trabalhamos com pessoas afinizadas com a gente, malucos igual a nós. Nós estamos filmando ali, é uma loucura total. O Rogério, o Natan, o Jupi,
Volner, a equipe toda. Então, essa turma é uma família. Nós criamos uma família do filme. A gente, fora do filme, a gente se junta, vai para restaurante, almoça, quer dizer, somos uma família. E é muito fácil trabalhar com pessoas assim, porque um orienta o outro. O Rogério dirige muito bem, eu não tive problema. Não tive problema porque existe um negócio... Eu tive alguma formação no curso de desenho publicitário que eu fiz, eu tinha redação, expressão, arte dramática, mas bem dirigido e se sentindo em casa fica muito mais fácil e eu não vi problema nenhum. Eu estou levando aí na boa, o Mendigo saiu bem, né? Não sei, o Rogério diz que sim, eu ficou ótimo. Estou suspeito em falar. E o Fernando também é cara de pau, né? Quem é cara de pau consegue as coisas fáceis, pega as coisas rapidinho, muito fácil com cara de pau. Eu acho isso. Aí, já vamos aqui passar aí, Rogério. E aí, fala mais um pouco do filme, do surgimento da ideia, o que é o filme, etc e tal, e a repercussão que ele já vem tendo lá na Zona Oeste. O filme ele era uma peça teatral, né? E eu pensei bem de pôr teatral, acho que quando eu escrevi essa peça, em 2000 e 2001, uma coisa assim, seria uma peça teatral, mas eu pensei assim, depois que eu passei para o mundo de cinema, eu larguei, eu sou ator, mas eu larguei há muito tempo fazer teatro. Faço teatro em empresa, tudo bem, mas eu ir para produzir teatro em bilheteria, ultimamente eu estou por fora disso, que é muito complicado. Então esse filme, ele transformou-se num filme, ele era uma peça teatral. E aumentou, porque quando você faz ele era uma peça de 30 páginas. Hoje ele tem quase 100 páginas, porque você filmar no teatro, fazer uma encenação teatral é uma coisa. Agora você levar isso para a rua, levar isso para um local tipo o Aliados Campestre, que é um clube que tem um futebol, já é uma coisa muito maior, né, assim. E ele ficou uma coisa muito maior e ao mesmo tempo ele criou mais cenas também, coisas que eu pensei assim, eu vou tocar esse assunto aqui nesse filme. Como o Fernando é um iniciador de menores também, eu vou colocar isso no filme de uma forma engraçada. Aí eu falei, eu vou colocar isso no filme também. Isso não estava na peça. Mas eu pensei, como é um filme, eu vou colocar coisas a mais, sabe assim? E discutir também, não ser só um filme, uma comédia, uma coisa cômica, mas ao mesmo tempo uma crítica à nossa sociedade, de uma forma leve. Porque às vezes o povo não consegue assimilar quando toma uma porrada. Pum! Mas quando tu coloca aquela coisa assim, naquela coisa ali, que é uma coisa bem leve, brincando, a pessoa começa a pensar, caraca, peraí, ele era um mendigo, ele também é rico também, ele também tem dinheiro pra caramba, ele é gerente de mendicância, sabe? Aí esse filme transformou-se numa coisa que eu também uso também para as pessoas abrirem os olhos para outra parte do filme, sabe assim, outra parte desse nosso mundo que nós vivemos, sabe assim, não só a parte comédia, mas no final a pessoa vai ver também que o filme também tinha alguma coisa também para dar uma mensagem para a pessoa abrir os olhos, sabe assim. Eu usei atores que não são atores, é estranha essa palavra, o não ator, mas eu acho que o não ator. É ator. O não ator. O não ator, como o Fernando tem um talento que ele não tinha colocado em prática, né, como as crianças que eu arrumei, que nunca tinha feito teatro, não fez nada, mas arrebentaram na cena, sabe assim? Pessoas que nunca fizeram. O Jupi é uma revelação. O Jupi ele é um serralheiro, mas que desde criança tinha vontade de fazer de cinema, de fazer filme. E quando ele me chamou, eu falei assim, pô, esse cara aí não sei não, velho. Esse cara canta mal pra caramba no vídeo, o quê? Não sei, né? Aí ele veio pra fazer um filme com a gente e ele arrebentou, ele tá. A revelação do filme é ele, o Fernando e mais algumas pessoas que agora eu não tô lembrando, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eu acho que é um prazer trabalhar nesse desafio de fazer um longa-metragem sem um puto no bolso, mas com muita vontade e grandes ideias. Muito bem, Rogério. Deixa a gente entusiasmado, né? Agora, fala aí um pouco, Fernando, como é que é? Você, hoje falando de tanto de corrupção e tal, e você já, no filme já era um corrupto, então você já corrompia os próprios mendigos, você organizou os mendigos, terceirizou a mendicância? Como é que é isso? A gente que conhece o enredo do filme,
a gente sabe que as pessoas vão se identificar bastante, porque ali não tem nada que não aconteça, né, Rogério? É aquela realidade que existe por aí e as pessoas buscam esconder. Inclusive, quem estiver nos assistindo deve estar curioso para saber sobre o filme. Nós temos uma colherzinha de chá lá no YouTube. Se você botar no YouTube Homens, Mulheres e Vinho Tinto, nós temos alguns trailers do filme, algumas partezinhas ali. E no Facebook também temos lá uma página Homens, Mulheres e Vinho Tinto. Isso tem. Aí ali você vai conhecer os malucos que estão nesse projeto e conhecer um pouco do filme. Agora, essa questão da corrupção, a corrupção está em tudo, parece, né? Acho que a corrupção começou no Brasil, a primeira palavra corrupta foi terra à vista. Então, desde aquela época, a corrupção... Isso dá mais de 2 programas juntos. Agora, veja bem, pessoal, o Fernando aqui e o Rogério falaram que eles estão no Facebook. Então, vamos lá. Vamos compartilhar Homens, Mulheres e Vinho Tinto. Tem uma comunidade, eles disseram aqui, então você entra lá no seu Facebook, vai lá, dá o seu curtida, a sua curtida. E também, não sei se pode ficar acompanhando, etc. Vamos acompanhar e dar força aqui ao pessoal da Zona Oeste. Eu queria agora tratar de um assunto que é a questão, você e a sua atividade. Eu sei que você fez uma charge aí que está fazendo o maior sucesso. E depois eu queria perguntar ao Rogério que negócio aí deve virar personalidade da Zona Oeste. Então começo com você. Como é que é? Você trouxe um jornal aí, fala um pouco sobre isso. Eu comecei minha vida artística desenhando, fazendo cartoon para jornais, né? E hoje eu estou trabalhando no portal, jornal Portal Zona Oeste. Esse não é o Cartoon do Sucesso. O Cartoon do Sucesso foi sobre segurança, eu não trouxe o jornal porque esgotou e eu não passei na redação para pegar. Essa aqui é a última edição do portal, que fez uma charge sobre a indústria das multas. Não está com esse título para evitar problemas, mas na realidade hoje nós temos uma indústria de multas aí, porque você é multado em qualquer lugar, principalmente na Zona Oeste. Teve um amigo que ele foi comprar uma quentinha no restaurante e foi multado na porta do restaurante, depois passou na padaria para comprar um pão, foi multado na porta da padaria. O negócio está nesse pé. Nós não temos lugar para estacionar e temos o guarda ali escrevendo direto, fora os pardais. Isso é outro problema, outro filme, né? Então eu estou fazendo aqui uma crítica a essa situação e no jornal nós estamos toda vez com um fato marcante. E fizemos uma sobre segurança que já teve 900 mil compartilhamentos no Facebook. A página do jornal é portalzonoeste.com, né? Portalzonoeste.com, aqui a gente fala das empresas, fala do jornal aqui, e não tem jabaculeira, aqui vamos falar de quem merece, etc. O portal da Zona Oeste, você tem uma coluna lá? Não esqueceu o www. Não, eu faço a capa. Esse desenho da capa todo. Então, o Fernando aqui é o capista aqui do jornal, o portal da Zona Oeste. Então você acompanha o trabalho desse artista aqui do design, que realmente você vai gostar. Agora nós vamos passar a bola aqui para o Rogério. Rogério, deixa eu apertar a sua mão. Personalidade da Zona Oeste. Como é que é isso? O que aconteceu? Como é que você está se sentindo? Eu tive essa indicação lá na Zona Oeste, pelo Rei de Paciência, e o Ronaldo lá, o Ronaldo Cunha, vai me homenagear com essa ganha. Acho que é um grande prêmio, né? Pra gente que vive lá na Zona Oeste, que é muito mais difícil que aqui na Zona Sul, mas eu acho muito legal isso. Eu acho que vai ser um grande ganho pra gente, não só meu, mas também do nosso grupo lá, o Filma Nós Aqui, que é o grupo que faz filme na Zona Oeste. Acho que vai ser muito legal isso, muito legal mesmo pra gente, vai ser uma honra estar lá. E lá, esse prêmio não é só para a cultura, é para vários segmentos do esporte, da cultura, várias partes da Zona Oeste lá. Muito legal isso, muito boa ideia do Ronaldo Cunha. E do jornal Oeste em Foco, é outro jornal também. Então, jornal que não falta na Zona Oeste. Então, portal da Zona Oeste e... Jornal Oeste em Foco. Oeste, então nós estamos dando força aqui aos jornais locais, aos jornais da Zona Oeste, em particular o jornal que vai dar o título de personalidade da Zona Oeste. Como é o nome do jornal? Jornal Oeste em Foco. Jornal Oeste em Foco e o jornal Portal da Zona Oeste. Voltando a falar do filme, Homem, Mulher e Vinho Tinto, eu falei que é só de uma coisa, mas não, o filme é uma mescla de pessoas que têm talento e não têm onde atuar,
com atores como o Milton Filho, que fez Copa de Elite, que faz peça com Chacrinha, sabe, tá no elenco de Chacrinha, um ator muito bom, que ele conta cena comigo, com o Fernando, e foi um grande ganho também para o nosso filme, esse cara, o Milton Filho, e mais pessoas que vêm, como Djalma Rei, como Jefferson de Castro, pessoas que vêm de Xerém, vêm de Campo Grande, vêm de Madureira, vêm de Espírito Santo também, como Del Mauri, como a Roberta Costa, um pessoal que vem de longe, sabe, assim, que veio tentar vir aqui no Rio, mas não conseguiu muita coisa. Aí eu peguei o pessoal no Facebook, eu coloquei no Facebook, preciso de atores para filme. Cara, choveu pessoas e foi muito legal isso. Eu acho que a internet é um grande canal para você conseguir com pessoas. Tudo bem que tem a parte ruim da internet, como no mundo todo tem parte ruim e parte boa, né? Mas eu acho que para mim foi muito bom ver esse elenco, que tem amigos meus que fez teatro comigo desde quando eu comecei, como o Milton Filho, que eu fiz em 99, fiz com o Lafon, Jorge Lafon, e eu conheci desse tempo. Ele veio com o maior prazer fazer esse filme, sem nenhum cachê, e a gente não paga cachê para ninguém, por enquanto, porque eu acho que daqui a um tempo a gente tem que pagar cachê, porque o ator merece receber, não pode trabalhar de graça só de graça, porque a pessoa tem que comer, né, gente? Tem que comer alguma coisa, né? Claro. Então esse filme está sendo assim, está sendo gravado com muita vontade de fazer bem feito, usando pessoas que têm talento, tá? E pessoas que com certeza vai despontar. E para mim, eu sempre consegui colocar uma pessoa dessa aí na mídia, ainda está feliz. Claro, e não tem dinheiro agora, porque vocês ainda vão montar um esquema, né, como vocês falaram, de colocar pessoas especialistas para procurar os apoios, etc. e tal. E você que está nos assistindo, se integra aí esse movimento para apoiar essas iniciativas culturais. Eu queria levantar um tema aqui, começando com o Fernando, que é o seguinte: o surgimento de talentos na Zona Oeste. Como é que é isso? Você começou numa das suas intervenções, daí falou um pouco disso, de que na Zona Oeste dá muito talento, etc. Como é que é isso? Traça aí um perfil desse cenário. Começa por você. Eu acredito que devido a vários tipos de pessoas que se misturam, né? Porque a Zona Oeste recebeu bastante pessoas de comunidades desde os anos 70, daquelas enchentes desde e tal. Barreto, mas aí a história é o Rogério fala. O grosso foi isso. Então, aí recebeu, nós temos vários conjuntos residenciais e comunidades carentes, e sabe que em comunidade carente desperta a arte, né? As pessoas, os artistas estão ali porque até a arte é uma maneira até de você mascarar um pouquinho a vida, a realidade da vida. Então, os grandes artistas, eles nascem, você vê que eles nascem das comunidades carentes e tal, com raras exceções aí. E nós temos isso lá, nós temos atores excelentes, pintores, artesãos, nós temos uma infinidade de... O Instituto Campo Grandense tem um catálogo, né? Cineasta, a gente pega o Rogério, você vê o Rogério aí, Rogério, quem olhar pensa que é um camarada que chegou do Nordeste, né? Ele tem todo aspecto nordestino. Pergunta ao Rogério de onde ele é. Da onde você é? Sou do Rio, carioca. Você? Carioca. Você não é da minha Alagoas? Não, infelizmente eu não sou, cara. Queria ser o Anísio, queria ser o Tom Cavalcante, queria ser o eu não sou ainda, né? Então, o camarada incorpora tanto o artista que ele incorpora até a região dos grandes artistas, né? E é assim que funciona. Então, ali nós temos realmente, infelizmente, é uma questão política, não sei nem se vai falar sobre isso, mas os apoios culturais, as leis culturais, elas não estão muito voltadas para esse público. Eu vinha conversando agora com o Rogério, a caminho, que da Zona Oeste aqui é um passeio turístico, aqui nós estamos no centro da cidade. Então, lembrou, nós somos de Campo Grande, gente. Nós somos de Campo Grande, nós vimos no ônibus e ia falando com ele. Inclusive no próprio contexto de cinema, né? Existe um grupo que monopoliza aquilo tudo e só aquele grupinho que passa na TV, que acontece. Então, existe eu milito no movimento pela democratização da comunicação e também na área cultural, etc., existe um monopólio, é isso. É muito fechado. Muito. Se você está falando da Zona Oeste, é a mesma coisa que acontece do citado Nordeste aqui que nós citamos, da minha Alagoas, do Ceará e de outros lugares, que é o seguinte: o cara está em casa, chega em casa para ver televisão, o que ele vai ver? Às vezes vai ver Leblon, vai ver os jornais
o Jornal Nacional, por exemplo, o Jornal Lima, eles cobrem coisas que são perto da emissora. Verdade. Certo? Verdade. Um probleminha que acontece de falta de luz no Leblon, sai na Globo, na TV Globo. Mas lá na Zona Oeste, muitos não saem. Certo? Quer dizer, lá em Alagoas, lá na minha Penedo, certo? Em Maceió e tal, etc. Então, a TV Globo, que é no Rio de Janeiro, ela não cobre as regiões da cidade, ela cobre uma parte das regiões da cidade. Certo? Então, eu acho que isso se reflete no que você você falou um negócio aí interessante. Eu estava falando com o Rogério, se você chegar no YouTube, hoje felizmente a internet ainda não está monopolizada. Então você chega no YouTube, você bota lá filme brasileiro, aí bota na busca, você vai achar filmes nordestinos, filmes lá da região norte, filmes espetaculares que você não vê passar na televisão. Você liga a televisão, parece uma extensão das novelas. Os artistas são os artistas que estavam na novela. O filme tem lá um logotipo, que é o logotipo de uma emissora que monopoliza essa coisa toda. Então, dessa maneira, os artistas estão lá fervilhando na Zona Oeste, mas não tem apoio nenhum para pegar um edital, um apoio aí, um financiamento, sei lá como é que chama isso, o Rogério está mais inteirado nesse assunto, uma lei Rouanet, né? É muito difícil, você não tem acesso, você é bloqueado, você tenta se inscrever, já era, é um problema sério. Tem que estimular mesmo a participação, porque isso é inclusive o que está na Constituição, certo? Estimular a produção independente e a produção regionalizada. E é dentro disso que eu queria, como é que você vê esse surgimento de novos artistas, o estímulo que deveria acontecer para que isso ocorresse, e essa briga, que é uma briga tremenda, e por isso a TV comunitária dá força, de vocês para produzir cultura também fora desse esquema monopolista. Eu acho, como o Verão falou, a gente não sabe nem a metade que tem no Brasil de produção de cinema. Eu acho que se nós procurarmos mesmo, eu já vi filmes maravilhosos que nunca iria passar nesse canal, sabe? Eu vi Dois Coelhos, que é um filme que um cara comprou o direito do filme para produzir nos Estados Unidos, para ver como é que o filme é tão bom, mas ele não foi produzido pela produtora que faz o filme no Brasil, que tem mais abertura, né, aquela produtora. Então essa produtora não está nesse filme, não está nesse contexto. O que acontece? Ele não está, quase ninguém conhece o filme. Eu fico indicando para o Fernando, o pessoal do elenco, vejam Os Dois Coelhos. É um filme incrivelmente bem feito, sabe? Um dos filmes, depois de Tropa de Elite, depois de Cidade de Deus, é um filme que merece muito respeito, sabe? Eu acho que a gente tem que procurar essas coisas que não é divulgada, porque não é só o que é divulgado que é bom. Às vezes a divulgação é mais cara que o próprio filme. Às vezes não sempre, a divulgação é muito cara para divulgar um filme. Então, às vezes, a gente perde muita coisa boa porque aquele filme não foi divulgado, aquela produção não teve divulgação, não teve dinheiro para poder pagar a divulgação, aí ela fica desconhecida. Se não for aquela produtora que vocês citaram agora aí, não vai para a TV. Não vai. Tá? E eu acho que tem que haver uma abertura para a gente. Só porque nós somos não ter dinheiro, não quer dizer que não podemos produzir um filme. Eu acho que podemos sim. É difícil? Pô, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É difícil pra caramba. O exemplo tá aí, o Pecado Oculto. O Pecado Oculto tá no YouTube. É um YouTube. segredo baixíssimo, ridículo, tá no YouTube, Pecado Oculto. E esse filme me deu frutos. Me deu frutos de eu receber esse prêmio, de ser reconhecido, de conhecer pessoas interessantes, sabe? Assim, de eu mostrar a minha cara, que não é muito bonitinha, mas dá pra ver, sabe? E eu acho que falta isso, as pessoas da mídia não querer só aceitar o que é famoso. Por que tem que dizer porque é famoso? Depois, cara, a coisa que é famosa aí é uma porcaria. Muita coisa muito famosa que não vale nada aí, sabe? Mas teve um bom dinheiro, uma boa produção e conseguiu pagar uma boa divulgação. Porque divulgação é complicado para conseguir, é muita grana para conseguir um outdoor, conseguir colocar no busdoor, colocar na televisão, no rádio, é tudo caro. Mas nem por isso, cara, nem por isso nós devemos desistir. Nem por isso devemos desistir, porque eu acho que essa luta
de tentar conseguir é que nos atrai. Isso aí não vai parar a gente nunca. Não, que negócio de desistir é esse? Nunca existiu uma parada nenhuma. Eu só falei agora porque eu vou riscar isso, sabe como é que é? Tá arriscado. Então, como é o nome do filme? O Pecado? Pecado Oculto. Então, o Pecado Oculto, você que está nos assistindo, acabou o programa, digita lá no YouTube para ver o Pecado Oculto. É uma das produções do Rogério e de outros. Deixa eu falando de Homem e Mulher Divertido. É uma comédia que fala de um taxista, de um médico. O médico é o Nathan Rubens, o taxista sou eu, o Rogério Rios. A mulher do médico é Glau Glutter, que faz papel da mulher dele, claro, né? E da Maria, que é a Alessandra Cardoso. Cara, as duas são. Vocês vão rir muito das duas, deu uma química muito boa das duas. E também o Pecado Oculto, que é totalmente ao contrário desse filme. O Pecado Oculto fala de droga, religião, política, do que? Ele mexe com muita coisa de errado que acontecia na Zona Oeste. Que acontece ainda, mas não como antigamente, nos anos 90, onde eu morei, na João 23, um lugar que era dominado pelo tráfico, onde eu vivi muito tempo, onde eu chegava na minha casa, tinha pessoa fumando maconha no meu portão, eu subi no meu terraço, tinha pessoa com arma no meu terraço lá, para poder vigiar se vinha a polícia. Era um lugar muito complicado, eu sofri muito com isso aí, e eu misturei uma história de um amigo meu com a minha história nesse local onde eu vivia, e deu Pecado Oculto. Eu acho que a pessoa, quando vê Pecado Oculto, principalmente quem mora em comunidade, ou até mesmo no Brasil, vai se identificar muito com Pecado Oculto. É um filme pesado, é um filme que fala de coisas que muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é um filme que fala a verdade, na verdade de uma forma bem direta. Tem um pouco de comédia, mas o filme ele é pesado e fala muita coisa que ninguém quer ouvir. Então, eu acho interessante essa discussão toda, porque levanta aspectos importantes do que ocorre nessa produção que tem a ver com a vida das pessoas. É aquilo, as pessoas não se sentem presentes no cinema, não se sentem aquilo é uma coisa totalmente fora. Parece que estão vendo lá os heróis, né? Os heróis criados, etc. Tal, que não é uma coisa que tem a ver com a vida das pessoas. Essa produção é uma produção que tem a ver com a vida das pessoas. Então você que mora na comunidade, lá da Zona Oeste, nas comunidades da Zona Oeste, etc., vocês vão se sentir espelhados nessa produção, seja o Pecado Oculto, seja Homens, Mulheres e Vinho Tinto. E eu queria saber com vocês agora o seguinte: que aspectos dessa temática que nós estamos discutindo da Zona Oeste e a gente aqui ainda não provocou e não abordou com vocês, que vocês quisessem falar um pouco para a gente poder ir caminhando para o encerramento. Você, Fernando, além desses aspectos todos que nós abordamos aqui, o que você gostaria de mandar de mensagem para a turma da Zona Oeste? Na verdade, quero mandar um abraço a todas as pessoas que nos apoiam, que perguntam sobre o filme, que estão curtindo, estão vibrando. A energia positiva de vocês é importante demais, nos dá um incentivo muito grande. Aos próprios empresários, realmente, que também têm nos ajudado, cedendo seus espaços, o que aconteceu com a Drogaria do Povo, o Espetão Gaúcho, Palace Hall, Aliados, o West Show, outros, você lembra agora. É triste a gente citar porque a gente acaba sendo ingrato com alguns, porque as portas estão abertas a gente ali. Agora conseguimos um helicóptero para a gente fazer umas tomadas aéreas da região, para o pessoal conhecer a região por cima, né? Então conseguimos isso também. Consegui foi o Adriano Macias, né? Adriano Macias, um parceirão, amigo, que faz um trabalho muito bom lá dentro, tanto do Conselho Comunitário quanto em atividades sociais que ele faz. Camarada muito legal. Então o apoio do pessoal da PM, bombeiro e toda essa gente, a gente tem acesso a todos eles, e eu quero mandar um abraço para todo mundo, agradecer pelo que fizeram e o que muito que ainda poderão fazer por a gente. Muito bem. E aí, Rogério, que aspecto ainda nós não abordamos que você gostaria de registrar aí nessa entrevista? Sim, eu estava esse dia vendo uma novela, e as novelas, às vezes, elas só falam da Zona Oeste, da Zona Sul, né? Tipo assim, o coisa de falando no apartamento tal, que ele está irritado, coisa que acontece por aqui.
E quando vai tratar coisa que é da comunidade, é muito equivocado, sabe assim, uma coisa que parece que escreveu aquilo ali dentro do apartamento, dentro do banheiro, sabe assim, parece que não sai na rua para poder conhecer o que acontece realmente. Meio caricato. Tudo é caricato, tudo é caricato, gente. Nós da Zona Oeste, ou de Campo Grande, ou de Bangu, nós temos um modo de viver, de se vestir, um modo de falar diferente, mas isso aí não quer dizer que nós somos palhaços, não somos caricatos, nós somos da Zona Oeste, nós somos suburbanos com prazer, sabe assim? E às vezes, então, no meus filmes, eu quero mostrar essa parte da Zona Oeste. Eu quero mostrar essa parte do mundo, como é que é engraçado, trágico, bonito, feio, mas mostrar como realmente é. Não é só aquela coisa de parece que é assim, não. Quando você vê os dois filmes, você vai ver que é assim. Lá não é uma imitação, não vai ser uma imitação de mostrar, mas sim a real vida da pessoa, como é que ela fala, como é que ela se veste, como é que ela fala, como é que ela vê o mundo, o papo diferente que é, sabe? Não adianta, a gente vai ser sempre diferente. E isso não é defeito, isso é uma forma de viver, sabe? Ser diferente é legal pra caramba, sabe? E mostrar que o nosso filme vai mostrar tudo isso aí, cara. Tudo isso aí. Não só esses dois, tá acabando com esse último, mas nos próximos também a gente quer mostrar isso. Um amigo meu falou assim, tu tem que filmar lá em Copacabana, tem que filmar lá em Botafogo. Não, cara, eu quero mostrar Campo Grande, eu quero mostrar Santa Cruz, quero mostrar Bangu, eu quero mostrar Realengo, eu quero mostrar pessoas assim diferentes, lugar diferente, porque tudo que a gente vê aqui no Rio de Janeiro é paisagem, melhor paisagem, aí mostra o Cristo Redentor, aí mostra o Pão de Açúcar. Não, eu vou mostrar porque eu vou mostrar o Pier da Pedra de Guaratiba, o Pier de Sepitiba, vou mostrar isso aí, cara, vou mostrar isso. Querendo ver ou não querendo ver, mas isso aí vai ser a nossa imagem, sabe? Nossa imagem. Não adianta eu correr, melhor imagem e mostrar uma imagem que todo mundo vê. Vocês vão ver coisas que quase ninguém vê, que serão mostradas nesses filmes. Desculpa o meu desabafo aqui. Agora um pouquinho. Agora lembrando, mandar um beijo pra minha esposa Adriana, um abraço pro Jupi, pra Vanusa, pro Vôner, pra quem, pro Natan, pra Alessandra, pra Glau, pro Nilton. Todo mundo filme, o Vitor, meu filho, a Jaciane, minha filha. E acho que foi um prazer vir aqui. Foi muito legal vir aqui. Hoje foi muito, a gente falou de coisas importantes, falamos de alguma besteira, mas eu acho que é uma besteira de forma bem legal. Isso aí. Valeu, Moisés. Valeu, pessoal. Então, valeu muito aqui a presença. Eu queria agradecer mais uma vez o Rogério Rimes, que vocês viram aqui a capacidade dele, a intervenção dele e o trabalho que ele desenvolve nessa área cultural da Zona Oeste. Vocês não podem deixar de assistir O Pecado Oculto e esse novo filme que vai surgir e que o Fernando já falou que está lá no YouTube, Homens, Mulheres e Vinho Tinto. Vocês vejam lá. Não é pornô, tá? O nome é bem sugestivo, mas não é pornô. Não é pornô. E também agradecer o Fernando, certo, quer dizer, meu amigo, que trabalha comigo em vários outros aspectos aí do jornalismo, pela presença aqui, pela sua intervenção, e nós voltamos daqui a pouco com o núcleo comunitário da TV Comunitária, Canal 6 da NET. Encerramos o programa falando de um assunto muito importante, os problemas e as doenças causadas pelo amianto, numa entrevista dada pelo Dr. Francisco Pedra à TV da Fiocruz. O amianto está proibido em mais de 60 países por ser uma substância cancerígena. No Brasil, também foi proibido em alguns estados. Porém, uma liminar do Supremo Tribunal Federal voltou a liberar a sua produção. O amianto é um mineral utilizado na fabricação de diversos produtos, principalmente telhas e caixas d'água. E apesar de já ter sido provado que o seu uso faz mal à saúde, o Brasil continua sendo um dos principais produtores e consumidores do produto. Vamos conversar hoje no Ligado sobre as doenças associadas ao amianto, como fazer o seu descarte e o significado desta decisão do Supremo na luta contra o amianto. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde, tudo bem? Tudo bem, sim.
Bom, hoje a gente vai falar sobre o amianto e as doenças associadas ao amianto. Queria começar entendendo o que é o amianto. O amianto ou asbestos são nomes equivalentes, tanto faz. É um grupo de minerais com formato fibroso, encontrado em quase todo o mundo, um número muito grande, que serve para uma variedade muito grande de aplicações. Um subgrupo de anfibólios foi proibido na década de 70, 80, porque é extremamente agressivo à saúde. Como ele foi proibido, grande parte do mundo só usa essa variedade do material, que é o crisotila. Crisotila. E o amianto ele é utilizado na fabricação de vários materiais, né? Principalmente telhas e caixas d'água. Quais outros materiais também utilizam amianto na sua composição? Você disse certo, 85% do crisotila é utilizado na produção de fibrocimento, uma mistura de amianto com cimento. E vai para a construção civil, placas, drywall, como você disse, telhas. Pode-se estimar em milhões de residências com telhados e até caixas d'água de amianto. Mas também uma enorme variedade de produtos na indústria elétrica, na construção de navios, na fabricação de pastilhas de freio para automóveis, para trem, tubulações, etc. Mas por que ele é tão utilizado? Porque ele tem baixo custo e ele é resistente ao calor? Quais as características dele? Por que ele é tão utilizado? Exatamente. É um material que é resistente à temperatura, ao atrito e de longa durabilidade. E tem uma certa abundância na natureza. E ele se aplica a muitos produtos, inclusive pode ser fiado, virar um fio e assim ser tecido. Só que o amianto é cancerígeno, mas desde quando se sabe que ele é cancerígeno? Desde 1960. Na África do Sul, Wagner descobriu que havia o melhor. Ele consolidou esse conhecimento e, a partir daí, os estudos se multiplicaram, já vinham ocorrendo, mas a causa desse tipo de câncer, em particular do mesotelioma, do câncer de pulmão e outros, vem sendo estudada desde então. Então vamos ver aqui na tela as principais doenças associadas ao amianto e eu queria que a gente fosse comentando cada uma delas, como elas acontecem. Vamos dar uma olhada. A gente está vendo ali asbestose, câncer de pulmão, câncer de laringe e do trato digestivo, câncer de ovário e o mesotelioma. Eu queria que você desse um panorama assim, geral de como cada uma dessas doenças se apresenta, quais os sintomas. É importante destacar que são doenças negligenciadas. Isso significa que elas não têm o cuidado devido, como um outro grupo grande de doenças, e a atenção necessária, a aplicação de recursos para que essas doenças sejam encontradas e as providências cabíveis tomadas. Então, há um número muito grande de casos, né, que em conjunto não são reconhecidos tardiamente. Isso deve ao fato delas só manifestarem sintomas depois de anos, né? Algumas delas, depois de 30 anos que a pessoa teve o contato com amianto, é que vão aparecer os sintomas. E aí que a pessoa vai fazer o diagnóstico e descobre. Correto. Não é? Quais são as doenças que têm essa característica que eu falei? A asbestose pode ocorrer após 15 anos de exposição, de contato com o material. O câncer de pulmão, idem. O mesotelioma, que é a doença mais claramente, uma doença índice. Ela representa quase que onde há o mesotelioma existe amianto. Exatamente porque a causa praticamente única é o amianto.
A gente até estava conversando antes do programa e o senhor fez uma comparação, né? Como se o amianto está para o mesotelioma, como o cigarro está para o câncer de pulmão. Nós consideramos na prevenção 2 coisas importantes. O primeiro é valorizar as doenças que podem ser evitadas, né? Porque é uma causa conhecida, existe opção para ela, a sociedade já conhece. A Europa praticamente toda proíbe o uso do amianto, a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos. E nesses países a atenção é muito mais pronta, preparada, equipada para enfrentar o problema. Como 80% dos casos são provocados pelo amianto, de 80% a 90%, é como câncer de pulmão realmente. Quando você encontra um caso, você pensa em cigarro, já associa com... ou pensa em amianto. E essa contaminação se dá de forma direta? A pessoa precisa estar em contato direto com o amianto para se contaminar? Contato direto, não. Ela pode ter contato indireto. Durante muitos anos, se encontraram casos de esposas de trabalhadores que tinham doenças relacionadas ao amianto, porque o trabalhador chegava em casa, a esposa lavava roupa, se contaminava e adquiria as doenças. É por aspiração. Exatamente. A principal forma de contaminação é aérea. O pulmão é a maior superfície de contato do ser humano com o ambiente. Então, a fibra, ela é despregada, ela é solta do material pelo atrito, por fraturas, por quebra e por vários procedimentos que fazem com que ela se liberte, fica no ar, ela permanece muito tempo no ar, ela é aspirada e ao penetrar na árvore respiratória ela produz esses efeitos. A ingestão de fibras é um assunto mais controverso, mas pode também causar, especialmente porque existe uma certa contaminação entre o material do aparelho digestivo e o respiratório pela garganta. Vamos ver então o depoimento da Maria Lúcia, que trabalhou durante 11 anos com amianto e hoje é presidente da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Vamos dar uma olhada na história dela. Trabalhei na empresa há 11 anos como fiandeira. Fiandeira faz um tipo de barbante que é isolamento térmico. Quando eu entrei na empresa, não era obrigatório usar máscara, né? A máscara que nós recebíamos era aquela máscarinha branca, né, tipo de algodão, mas nós não éramos obrigados a colocar ela no uso, né? Prendia ela no uniforme. A máquina onde eu trabalhava era poeira demais, né? Todo o nosso setor tinha poeira, né? E mais tarde é que falaram que eu tinha que usar máscara. E depois, com o tempo que eu saí de lá, uns 6 para 7 anos que eu saí de lá, veio uma amiga minha aqui na minha casa, né, que é a Dona Rosa, que é fundadora da ABREA, uma das fundadoras da ABREA, que já faleceu também. Quando ela chegou, ela me encontrou com muita falta de ar. Ela falou, você está com falta de ar igualzinho a mim? Você tem o mesmo problema meu. O que o médico te falou? O médico me falou que é uma alergia. Aí ela falou assim, isso não é alergia. Aí marcou para mim fazer o exame na Fiocruz. Eu chegando na Fiocruz, com as pesquisas que lá fizeram, né, me disseram que eu tinha abestose. Nos meus exames mostrou que eu tinha abestose. Como que a abestose interfere na vida da senhora? A abestose interfere na minha vida com muita falta de ar, né? É você saber que você está limitado. Você chega no médico, o médico diz para você, você tem uma doença irreversível. E isso é muito difícil quando o médico fala para você, não tem jeito. Você vai ter que conviver com ela, você vai ter que mudar totalmente o seu jeito de viver. Não pode fazer muito exercício, né? Você não pode varrer mais uma casa, você não pode esfregar mais uma roupa na mão, né? Até para você se calçar, você não pode ter calçado que te exige muito, ter que ficar baixando. E agora eu só vivo com taquicardia. Só vivo com taquicardia, que isso o médico já falou. Isso é por causa da abestose, né? Porque aí o pulmão força muito o coração. Muitos colegas de trabalho da senhora tiveram problemas depois que saíram, que pararam de trabalhar? Vários, foram vários. Nós já perdemos mais de 30 amigos, assim, com problema de amianto. Fora aqueles que nós perdemos o contato, né, que não temos mais contato, né. E de vez em quando a gente fica sabendo, fulano morreu. Aí morreu de quê? Morreu com problema de falta de ar. Mas não sabia o que era falta de ar.
né? E hoje em dia nós lutamos sim pela vida, para que outras pessoas que já trabalharam com amianto, ou que alguém da família trabalhou com amianto, né, venha saber do problema que acontece no amianto, né? Para se cuidar. Doutor, esse diagnóstico dessas doenças que a gente estava falando antes é complicado? A pessoa não pensa que pode ser uma daquelas doenças? É um diagnóstico difícil, complexo de fazer. É uma doença rara, muitos profissionais não são treinados para reconhecer. É preciso um treinamento muito sofisticado para o patologista reconhecer a lâmina. É importante realizar testes imunohistoquímicos, além dos exames de imagem, como ela mostrou. Esses testes nem sempre estão disponíveis, ou mais claramente, raramente estão disponíveis na rede de assistência. Então, quando é o caso de um médico pensar no problema, mesmo que ele queira, dificilmente ele vai encontrar na rede. Por isso é uma doença negligenciada. É bem difícil, depende de exames de imagem, de imunohistoquímica, depende da suspeita e depende da lembrança da pessoa de ter tido contato com o produto. Que às vezes foi há 20 anos atrás e a pessoa nem se lembra ou mais comumente entre 30 e 50 anos, em média 45 anos. Não vai lembrar que ela teve contato com amianto. Por exemplo, havia uma grande quantidade de amianto nas Torres Gêmeas de Nova York quando foram implodidas em 2001. Essa queda das duas torres, que eles tinham grande quantidade de amianto lá, né, revestindo as Torres Gêmeas, como fazem parte do revestimento de muitos domicílios e edificações nos países frios, na Europa, nos Estados Unidos. E a queda provocou uma grande nuvem de fumaça que alcançou 7 estados. Com certeza, daqui a 30 ou 40 anos, podemos esperar a ocorrência de uma epidemia de câncer de pulmão, de mesotelioma, de asbestose, e dificilmente as pessoas vão lembrar. Você estava num desses lugares naquela data, ou durante as semanas em que essa nuvem estava ali? Dificilmente. E eu queria saber, assim, essas doenças, elas têm cura? Elas têm um tratamento curativo? Não tem tratamento curativo, são doenças malignas. O mesotelioma é uma doença que não tem cura, é extremamente agressivo e mata em um ano, desculpa. Então, a solução é evitar o contato, não aspirar fibra de amianto. Por isso, 55 países já proibiram o uso do amianto, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá. E existem alternativas, né, ao uso do amianto. A gente vai mostrar agora um projeto da Fiocruz que substitui o amianto por outros materiais em uma comunidade que fica no entorno do campus Fiocruz da Mata Atlântica. Vamos ver. Como o amianto não oferece riscos apenas para quem trabalha com ele, um projeto social da Fiocruz pretende trocar telhas e caixas d'água de amianto. Uma das linhas de pesquisa que a gente trabalha no Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica é trabalhar com habitação saudável, com construção coletiva de um território saudável. Existe a preocupação que essas telhas e caixas d'água de amianto, com o tempo, envelheçam, então essas partículas, né, nocivas à saúde ficam em contato direto e colocam em risco a saúde dos moradores. Muitas dessas casas não possuem, por exemplo, laje. E por isso a Fiocruz definiu esse projeto, que é um projeto piloto para beneficiar 28 moradias aqui do entorno do campus Fiocruz da Mata Atlântica. Achei ótimo deles vir dar essa condição para a gente, né? E vir esclarecer o motivo da troca, né? Pela uma telha mais saudável, que não oferece risco à nossa saúde. Eu ouvi pela televisão que esse tipo de material, né, prejudica a saúde durante um tempo, vem causar vários dano à saúde da gente, né? E isso aí é perigoso, né? A gente ter esse tipo de material dentro de casa.
Esse projeto está sendo realizado no Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica e tem parceria com, por exemplo, o pesquisador Hermano de Castro, também da Fiocruz, com a Associação Brasileira de Expostos do Amianto e com a Associação Brasileira de Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento, através da qual a gente fez contato para doação de telhas de fibrocimento e de caixas d'água de polietileno. As obras elas vão ser promovidas pela Fiocruz, assim como a capacitação dos trabalhadores, né, da empresa contratada, para saberem como manusear, né, um material que é nocivo à saúde, usando os equipamentos de proteção individual adequados. Também vão ser capacitados para o armazenamento e descarte do amianto. Esse projeto aí, né, vem tranquilizar a gente, né, de forma que saber que eu e a minha família a gente vai ter uma vida mais saudável. Doutor, eu queria saber quais os cuidados que as famílias que ainda têm amianto em casa precisam ter. É importante pedir a substituição do material, como esse projeto está fazendo. Importante evitar qualquer forma de atrito, de quebra da telha, evitar contato com a telha ou com a caixa d'água. Em particular, o momento da limpeza da caixa d'água é arriscado, porque você faz com que se liberem fibras na caixa d'água em repouso ali, não vai eliminar tantas fibras. Mas quando passa a escova, a população se expõe e aspira. Todo tipo de cuidado para evitar o contato com ele é a única solução. E quando, por exemplo, a telha fica mais envelhecida, o risco aumenta? Com certeza, né? Porque sempre há deposição de sementes, de fungos, de plantas, que por seu crescimento provocam a fragmentação e a liberação de fibras. É importante ter clareza que em algum momento da vida daquela telha, daquela caixa d'água, vai haver uma fratura, vai haver um trauma, vai haver algum atrito ou impacto mecânico que vai quebrar aquela telha. Isso é inevitável. Em Fukushima, no Japão, houve um tsunami que fez com que muitas residências e muitas instalações como amianto se liberaram. Então, necessariamente, na história daquele prédio, daquela casa, vai acontecer alguma coisa que vai liberar o amianto. Qual a forma correta de fazer o descarte desse material? Existe a resolução 358 do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que determina a obrigatoriedade de que sejam criados aterros tóxicos, aterros industriais que deverão ser o destino final para não ficar no ambiente, como você não pode jogar. Que representa um risco ambiental também, além de um risco para a nossa saúde, é um risco para o meio ambiente também. Com certeza, e em particular, o descarte é uma preocupação grande, porque a ausência dele faz com que um conjunto muito maior de pessoas tenha contato. Na vizinhança da Eternite, em Guadalupe, é frequente você ver descarte de produtos ao ar livre e até oferecidos aos moradores de baixa renda para botar telha nas suas residências, como por falta de poder aquisitivo, eles usam o material que está ali disponível, o refúgio industrial, ou que foi jogado ali. Dessa forma, há contaminação em grande quantidade. A alegação de que é possível controlar a exposição de alguma forma, em primeiro lugar, não é verdade, porque nós estamos vendo aqui que o amianto circula livremente na nossa economia, na nossa sociedade. Os lixeiros, os garis, acabam transportando material para descartar no lixo comum e são categorias numerosas. Os trabalhadores da construção civil são 13 milhões e meio no Brasil, não sei dizer o número no Rio de Janeiro, a metade é informal, a metade é formal, nem todos trabalham com amianto, mas seguramente é um número com 7 dígitos. Nossa, é muita gente, né? Então a gente tem que lutar mesmo por essa proibição e evitar ao máximo o contato com esse material. Certamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Por nada, eu agradeço a oportunidade, essa é uma causa de interesse da sociedade.
E é preciso que a gente esteja bem esclarecido e com cuidado, que é um perigo enorme que nós podemos nos livrar, nós temos opção. Muito obrigada pela sua presença. Por nada. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.